Hoje eu quero falar com você sobre ter compromisso. Eu tenho observado que isso falta na vida de muitas pessoas que querem ter o próprio negócio, que são já profissionais liberais, e quem trabalha. Você já notou como falta compromisso na vida das pessoas? Compromisso com o trabalho, compromisso com aquilo que exercemos, com aquilo que fazemos. Você contrata às vezes um profissional, e o que o profissional não tem? Não tem compromisso. Não tem compromisso com o horário, não tem compromisso com entregar o trabalho, não tem compromisso com nada. Te dá um prazo, não cumpre, não faz. Você contrata uma pessoa. Hoje em dia eu não sei te dizer se as pessoas querem um trabalho ou só querem um salário no final do mês. Porque você contrata a pessoa e às vezes o que essa pessoa que você contratou ela não tem? Compromisso. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque é algo que Deus exige de mim, de você, que a Bíblia Sagrada fala muito sobre isso, sobre ter compromisso. E se existe alguém que quando assume um compromisso, vai até o fim, mantém a sua palavra, esse alguém é Deus, e é isso que se espera do cristão. Normalmente quando você vai contratar um cristão, seja profissional liberal ou como seu empregado, o que você espera daquele cristão? No mínimo, que ele seja melhor do que as outras pessoas. É o mínimo que você espera daquele cristão. E você se decepciona quando, ao invés dele apresentar um bom compromisso, um trabalho melhor, ele apresenta um rendimento pior, inferior do que aos outros. Isso acaba nos chateando. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Nós precisamos ter compromisso na vida profissional. Vamos lá. O que mais nós conseguimos ver hoje em dia são pessoas que não possuem compromisso com nada nessa vida. As pessoas não têm compromisso com nada. Às vezes o homem assume uma família, mas nem com a família dele ele não tem compromisso, nem com os filhos, com a esposa. O que mais as pessoas não têm hoje é compromisso, ter palavra, se empenhar com aquilo que pegam para fazer ou com o trabalho que elas exercem. Vamos lá. Você já contratou um profissional e notou que ele não possuía um compromisso com o serviço dele? Já aconteceu isso com você? Você já contratou alguém e você viu, essa pessoa não tem compromisso. Já contratou alguém assim? Seja para ser seu empregado, um profissional liberal, um autônomo. Você contratou a pessoa, ela não tinha compromisso. Ela disse, dia tal estou te entregando. E ela não conseguiu. Porque tem uns que querem abraçar o mundo todo e não conseguem fazer nada direito. E às vezes com qualidade nada sai. Então a pessoa, ela não tem um compromisso. Até coloquei uma imagem aqui do homem sentadinho, com as pernas para cima. Esse profissional, ele poderia ser um pedreiro, um eletricista, um marceneiro, um jardineiro, um cabeleireiro ou cabeleireira, manicure, diarista, vendedor, corretor, montador, advogado, contador, seja quem ele for, ele tem que mostrar um compromisso. E isso é algo que vai trazer um diferencial. Pastor, mas isso é óbvio, é básico. Mas no meio de uma gama de muitos profissionais que não tem, só você tendo um compromisso já vai te dar um diferencial grande, porque a maioria não tem isso, não tem um compromisso, não tem um empenho, não tem palavra, e nós precisamos ter compromisso por causa do Deus que nós servimos, Ficamos decepcionados quando contratamos um profissional e vemos o desleixo deste após receber o valor do seu serviço, principalmente quando esse se diz o quê? Cristão. Você contrata o pedreiro, você compra todo o material, e quando é que você começa? Semana que vem. Aí ele vai o primeiro dia trabalhar, ele já te diz, eu estou precisando de um adiantamento. Às vezes você adianta um pedaço do serviço e ele desaparece. Você adianta um pedaço lá do piso que ele vai colocar, sei lá, da elétrica que ele vai fazer. Você adiantou, tem profissional que some. Aí você tem um gasto em dobro, porque pagou aquele ali, vai ter que pagar o outro que você contratou, e fora o material que vai se perdendo com o tempo, que ele fica parado, fica ali no desuso. E você nota que aquela pessoa não tem um compromisso. Tem pessoas que são assim, por isso que o bom é pagar no fim. Você não pagou, eles estão trabalhando, que é uma maravilha. Você pagou, fez alguma coisa, parece que a pessoa já dá um desleixo, porque ela já garantiu dela, já não tem mais aquela conversa, aquela procura de ir atrás de você, de te dar uma resposta. Então, principalmente quando essa pessoa é cristã, porque quando ela diz assim, eu sou cristã, ela produz uma esperança no seu coração, uma esperança de um comportamento melhor, de uma atitude diferente, porque ela está usando o nome de Cristo.
E daí você pensa, não, é um cristão. Mas muitas vezes nós nos decepcionamos mais quando contratamos um cristão do que quando contratamos uma pessoa desse mundo. Isso não pode acontecer comigo e com você. Diga assim com o pastor, diga eu tenho que ter compromisso. Compromisso com o seu trabalho. Às vezes contrata o funcionário, ele é cristão, aí ele, em vez de ter compromisso, chegar antes, sair depois, trabalhar, não, às vezes o cristão é o pior, é o que faz corpo mole, é o que não se dedica, ainda mais que o patrão dele é crente. Não, meu patrão é crente, ele me entende. Ô patrão, vou ficar 3 dias em casa aí que deu uns problemas, não posso vir. Tu é irmão, né? Então se tu é irmão, tu não pode me cobrar. Não, tu é irmão da igreja, tu não é de Deus, como é que tu vai me cobrar se tu é de Deus? E daí coloca até Deus no meio de um assunto que Deus não tem nada a ver com o meu comportamento errado, com a minha atitude indiferente. Então a gente tem que aprender a ter compromisso. Por quê? Olha o que a palavra de Deus diz. Eu quero que esse versículo aqui você guarde no coração e anote aí na sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 5, principalmente o versículo 1, que diz, 5 e o 6, né? Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Olha o que Deus fala, aqui Deus está falando sobre um voto. O que é um voto? Um voto é um compromisso que eu faço com Deus. Pode ser referente a uma oferta, referente a uma promessa, referente a alguma coisa. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, se Deus fizer tal coisa na minha vida, eu vou ficar firme nessa igreja, vou me batizar, vou entregar minha vida. E às vezes Deus faz, e o que a pessoa faz? Vira as costas. Não cumpre com aquilo que ela prometeu para Deus. Então Deus está dizendo que melhor é que você não vote, não prometa, não se comprometa com nada, do que você se comprometer e não fazer, do que você dar a sua palavra e não cumprir o que você disse. Porque para Deus os compromissos, os votos, as alianças, as promessas para Deus são prioridades para Ele, são coisas muito importantes para o Senhor. Ele é um Deus que, se Ele te der uma palavra, Ele não vai voltar atrás no que Ele falou com você. Lá no livro de Números está escrito que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E quantas vezes nós não temos palavra, nós não temos compromisso, e depois não entendemos por que não temos o sucesso profissional, por que não vamos para frente, por que a vida financeira não muda? Pastor, por que nenhum cliente me chama? Por que Deus não me abençoa? Porque Deus olha que eu sou uma pessoa que não tenho compromisso, que não tenho palavra, que prometo uma coisa e não vou até o fim. Quantas pessoas começam uma campanha na igreja e não terminam? A pessoa vem um dia, 2, não vem mais. E a minha pergunta para você é, você é uma pessoa de palavra? Você é uma pessoa de compromisso? Quando eu tenho um compromisso, nem que eu tenha que vir de a pé, mas eu vou cumprir com a minha palavra. Se eu disse que eu estaria lá, eu vou estar lá. Você está entendendo? Só que muitas vezes falta isso em nós, falta isso no meu trabalho, na minha vida profissional. Se eu não tenho isso com os outros, tu imagina com as pessoas da minha casa, tu imagina com Deus e comigo mesmo. Se eu já não sou essa pessoa de palavra, de compromisso com estranhos, você imagina com o resto. Então, eu preciso ser essa pessoa de compromisso. Aí diz aqui, melhor é que você não vote, não prometa nada, do que votar e não pagar, não ter compromisso, não cumprir. Isso atrapalha a nossa reputação, isso nos tira a credibilidade. Eu preciso ser uma pessoa compromissada, interessada, eu preciso realmente ser profissional naquilo que eu vou fazer, porque muitas vezes não somos. Aí diz o final do versículo, não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria a Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Então, se eu prometi tanto tempo, tem que ser tanto tempo, nem que eu perca dinheiro. Se eu prometi que vou cobrar X, nem que eu perca um pouco, mas eu vou ter que cobrar X. Qual é a pior coisa? Quando alguém ajusta um preço com você, e lá no final o preço vai aonde? Lá em cima. Poxa, mas eu me programei para X, como é que agora é 2X? Como é que agora é 3X? Isso faz eu perder a credibilidade, ninguém nunca mais me chamar de novo. Então, nós temos que aprender a ter esse compromisso. Vamos lá. Muitos cristãos são um péssimo exemplo, porque não honram com a sua palavra, prometem muitas coisas que depois
não cumprem, no trabalho não são dedicados, agem assim com amigos e até mesmo no meio ou no seio familiar. O problema de tudo isso é que muitos estão sendo escandalizados, e não foi isso que Jesus nos mandou fazer. Lucas 17:1, o que diz? E disse aos discípulos, eu e você somos discípulos, o que Jesus disse para nós? É impossível que não venham escândalos, mas olha o que ele diz, mas ai daquele por quem vier. Ô irmão, no seu trabalho, Deus chamou para você para fazer a diferença. A Bíblia diz que Deus nos chamou para ser a luz do mundo e ser o que, pessoal? O sal dessa terra. Se você pegar a comida lá e fizer o arroz só com água, ele fica pronto, mas se você não botar sal, como é que fica? Está faltando alguma coisa. Deus me chamou para fazer a diferença no meu trabalho, no meio dos meus colegas, para o meu patrão, para o meu empregado. Deus me chamou para fazer a diferença onde eu estiver. Ali eu sou um pregador, ali eu tenho que ser uma testemunha de Cristo, e o meu trabalho pode testemunhar. Quando ele é feito com excelência, as pessoas sempre vão perguntar, qual é o seu segredo? É a minha oportunidade de dizer, o meu segredo é Jesus, amém? É a minha fé, é andar na palavra, é o Deus que eu sirvo. Então Jesus diz que viriam escândalos, e quantos cristãos aí não são comprometidos? Talvez você que está aí sentado, já contratou um irmão da igreja e se arrependeu, foi lá e contratou um cristão da outra igreja e se arrependeu, foi lá e trabalhou com alguém que você pensou, não, essa pessoa é de Deus, com ela vai dar tudo certo. A Bíblia diz que nem todo que está em Israel é israelita, então nós temos que tomar cuidado. Só que Jesus disse, ai daqueles por quem vierem os escândalos. Continua comigo, precisamos ser um exemplo para todos que estiverem à nossa volta, no ambiente de trabalho, aonde, pessoal? Na família. É o principal lugar que eu tenho que ser um exemplo. Quer salvar sua família? Seja um exemplo no seu trabalho, por onde você passou ali, você foi um cristão dedicado, uma pessoa que trabalhava, mas às vezes você é o primeiro a falar mal do chefe, você é o primeiro a reclamar do horário, você é o primeiro a reclamar do intervalo, você é o primeiro a reclamar do trabalho. Não, eu tinha que ser o contrário, eu tinha que ser o mais positivo daquela loja. Às vezes eu sou o vendedor que mais bota todo mundo para baixo, que reclama e diz, o mês está difícil, mas daí cadê a nossa fé? Que nós servimos a um Deus grande, poderoso, que faz o impossível. Então Deus quer que você seja essa diferença, esse cristão que realmente tem um compromisso. Vamos lá, eu tenho que ser um exemplo no trabalho, na família, onde estivermos, devemos ser um exemplo para os colegas, para o nosso chefe, para os funcionários, vizinhos. Temos que ser um exemplo para quem? Para todos. Assim, as pessoas têm que poder andar nas nossas pisadas, elas precisam poder fazer aquilo que nós fazemos, como disse o apóstolo Paulo. Olha o que ele disse para nós, lê com o pastor, isso aqui é Tito capítulo 2, versículos 7 e 8, o que diz aqui, pessoal? Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Poxa, eu sou aquele funcionário exemplar, eu sou aquele trabalhador dedicado, poxa, se eu tiver que botar um pouco mais ali, eu nem vou cobrar, eu vou fazer a mais. A pessoa vai olhar e vai dizer, o outro cobraria, esse aqui não, poxa, essa pessoa é diferenciada. Então é esse tipo de pessoa que eu preciso ser, exemplo em tudo. Aí diz aqui, te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã. Tem muito cristão aí que a linguagem não é boa, fala o que não tem que falar, palavras de baixo calão, no meio dos colegas, às vezes na rodinha, nem parece que é crente. Na hora que senta na mesa, vai almoçar, se reúne com os amigos, quem diz que é cristão? Não parece cristão. Então a gente tem que ser um exemplo. Jesus chamou você para ter um compromisso, e se você tiver esse compromisso, fizer a diferença, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Você tem que ter compromisso. Aí continua, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Quando chamar o seu chefe e perguntar, fala do Joaquim, o Joaquim, aquele lá, eu não tenho o que falar dele, foi o melhor funcionário que eu tive, a porta está aberta, o dia que ele precisar de emprego, ele chega aqui, eu contrato na hora. Fala do pintor fulano de tal, aquele ali e tal, levou o dinheiro, gastava material e não sei o que, não trabalhava, não tinha horário, chegava às 10 da manhã para trabalhar. Poxa vida, eu dei um mau exemplo àquela pessoa, como é que eu vou voltar lá e falar de Cristo para ela? Vai ser difícil. Depois eu não sei, porque ninguém me contrata, ninguém me indica,
Por que o próprio Deus não pode abrir uma porta para mim? Porque se Ele abrir a porta eu vou atrapalhar. Se Ele abrir a porta eu vou escandalizar. Porque eu não tenho um compromisso com a minha profissão, com o meu trabalho. E a gente tem que ter. Vamos lá, segue em frente. Então, você tem sido um exemplo? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Temos que analisar a nossa vida e ver. Estou sendo um exemplo de quê no meu trabalho? Pastor, eu sou um exemplo de como murmurar. Eu sou um exemplo de como tomar um cafezinho toda hora. Pastor, eu sou um exemplo de como desaparecer. Todo mundo distraído, eu jogo uma bolinha de fumaça, eu sumo. Você é um exemplo de quê no seu trabalho? Pastor, eu sou um exemplo de fazer corpo mole, de chegar depois, sair antes. Não, seja um exemplo de pessoa de Deus, de trabalhador. Diga assim com o pastor, diga eu vou fazer a diferença. Testemunhe Cristo aonde você estiver. Tenha compromisso com o seu trabalho. Mostre que vale a pena contratar um cristão. Mostre que um cristão naquela empresa vai fazer a diferença. Quando você chegou, ela estava quebrada, mas você começou a orar, diz para o seu chefe, eu vou orar e a situação desse lugar vai mudar. E você começou a orar, a situação começou a mudar, está todo mundo impressionado com a fé que você tem, com Deus que você serve. É para isso que Deus chamou você. Às vezes aquela pessoa te contrata e ela vem às vezes até comentar sobre a vida pessoal dela, te dando uma oportunidade de dar o seu testemunho, de falar do Deus que você serve, de convidar essa pessoa para estar numa reunião com você. Então, será que eu sou um exemplo? Será que eu também sou uma pessoa comprometida com o meu trabalho, comprometida com a pessoa que me contratou? Irmão, quando eu sou um funcionário de uma empresa, sabe o que isso significa? Significa que eu vendi 8 horas do meu dia para essa pessoa, para aquilo que ela me designar para fazer. O meu dia não é mais meu, eu vendi o meu tempo para essa pessoa. E em contraprestação, no final do mês ou na quinzena, ela me dá um salário. Não estou feliz? Saio fora. Eu fiz um contrato de trabalho com aquela pessoa, eu vendi o meu tempo para ela. O tempo não é mais meu para mim ficar no celular. A pessoa está no trabalho, ela só fica no celular. Eu estou lá para produzir. Eu vendi o meu tempo para aquela pessoa. E agora dentro daquele tempo não é mais meu, eu não faço mais o que eu quero. Eu estou ali agora para dar o meu melhor, para produzir para aquela pessoa. Amém? Você vai na entrevista, e aí? O que você quer trabalhar? Eu estou aqui, estou precisando de emprego, está difícil as coisas, não sei o quê. Se tu me der uma oportunidade. Você chegou na entrevista de emprego, ele perguntar, o que você veio fazer nessa empresa? Eu vim ser a solução de todos os teus problemas. É isso que eu vou ser nessa empresa aqui. Amém? Se você me contratar, você vai ver a diferença que eu vou fazer em qualquer setor que você me colocar. É esse tipo de cristão que eu tenho que ser. Pastor, você é orgulhoso? Não, você não é orgulhoso. Uma coisa é ser orgulhoso, outra coisa é você saber quem você é. Outra coisa é você ter certeza da capacidade que você tem, ter certeza do Deus que você serve. Você chegar para aquelas pessoas e dizer, eu vou orar e essa situação vai mudar, em nome de Jesus. Então Deus quer ver esse compromisso em nós, esse comprometimento, Deus ser aquele cristão exemplo, que os seus colegas olham para você e, poxa, olha a vida dessa pessoa, olha o exemplo que ela é para nós. O que mais? Você se dedica no seu trabalho? Seja dedicado, não deixe a desejar, ao contrário, faça mais do que as pessoas esperam de você. Jesus disse, se alguém mandar você caminhar 1 milha, caminhe quantas? A primeira milha é a minha obrigação, a segunda milha é o amor. Eu faço além do que estão me pedindo para fazer. Comece a andar a segunda milha no seu negócio, você vai sempre ter sucesso. Eu vou te dar um exemplo, se você vai numa loja e compra alguma coisa, não é bom quando você ganha um brinde, sim ou não? Seja o que for, tem muita loja que tu vai e tu compra e não ganha nada. Tem a loja lá que tu vai e compra, até esses dias a minha esposa falando comigo, ela disse, vou começar a comprar só nessa loja, porque eu chego ali, compro, o que eu compro eles me revertem tantos por cento aquilo ali, entra na minha conta como crédito, que eu vou ganhar de desconto na próxima, e o mesmo produto que ela compra naquela, tem a outra que vende, a outra vende pelo mesmo preço, só que não dá nada. Ela disse, agora eu vou voltar só nessa aqui. Comece a fazer algo a mais, que a pessoa às vezes nem está esperando de você, mas você entrega um plus, aquilo já é uma diferença. Jesus disse, mandou caminhar 1 milha, vai com ele 2, está faltando isso, 2 milhas. O funcionário, se ele está no balcão, se você disser para ele, passa o paninho aqui, ele já quer desvio de função, não foi contratado para passar o pano.
Ele ficou 10 minutos a mais, já estou querendo hora extra. Já está com a cara fechada porque tem que ir embora. Então as pessoas, está faltando esse compromisso, esse empenho, para que elas prosperem, cresçam. Vamos lá, pessoal. Vamos meditar aqui. Primeiro, a esperança adiada, ela enfraquece o coração. Provérbios 13:12 diz: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é uma árvore de vida. Você prometeu para a pessoa: estou te entregando o produto dia 20, dia 22 você não ligou nem para dar uma resposta e dizer que atrasou, nem para dar uma desculpa. A pessoa já vai começar a ficar assim contigo. Ela liga e ninguém dá uma resposta concreta para ela, ela já vai começar a ficar chateada. A outra semana ela liga de novo e também não tem uma resposta concreta, não tem um prazo, não tem uma data limite. A pessoa já vai começar a ficar assim com você. Provavelmente ela vai receber o teu trabalho, mas nunca mais vai te contratar, e pior do que nunca mais te contratar, não vai indicar você para ninguém. Isso é pior ainda. Amém? Não vai ter alguém que vai te dar uma resposta. Então a Bíblia está dizendo, a esperança adiada, ela desfalece o quê? Trabalhe dentro da sua realidade. Nunca dê esperança para uma pessoa que você não vai cumprir. Nunca coloque uma expectativa no coração de alguém que você não vai ter condições de atender. Isso atrapalha o negócio. Só coloque a expectativa que você tem condição de suprir. Só diga aquilo que você tem capacidade de fazer. Só dê o prazo que você consegue cumprir realmente, concretizar dentro daquele prazo. Coloque até um prazo a mais, porque imprevistos sempre aparecem. Você nunca tem que trabalhar com tempo justo demais, porque sempre tem um imprevisto. Sim ou não? Sim. Eu nunca posso trabalhar justo demais. Por quê? Porque eu crio uma expectativa, eu crio uma esperança, e eu adio aquela esperança, eu faço com que aquela expectativa demore, e aquilo vai enfraquecendo o coração daquela pessoa, vai fazendo com que ela já vá perdendo a credibilidade no meu profissionalismo, com que ela perceba que eu não tenho o compromisso que ela queria que eu tivesse. Eu preciso ser uma pessoa comprometida em dar o meu melhor. Então como é que diz? Lê com o pastor. A esperança adiada, ela desfalece o quê? O coração. Cuidado para não criar expectativas que não serão cumpridas, para não colocar uma esperança no coração de alguém que você não tem condições de realizar. Isso vai atrapalhando. No popular, vai queimando o seu negócio. Amém? Quem era da época da máquina vai queimando o filme. Isso aí não pode acontecer. Vamos seguindo aqui. Melhor é dar um prazo maior que você cumpra antes. O prazo maior que você cumpre antes é muito melhor, porque a pessoa ela vai enxergar a excelência. Me falou que era o dia tal e conseguiu entregar? Isso é maravilhoso. Então é melhor você dar um prazo maior, que você vai conseguir cumprir antes. Isso vai gerar uma expectativa e uma credibilidade maior, com certeza vai gerar indicação. Então melhor é dar um prazo maior que eu vou cumprir antes. Vamos continuar meditando. O ímpio, o que ele diz? Ele pega emprestado e não paga. A gente tem que ter compromisso com o que faz. Aí diz, os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Irmão, a pior coisa que tem as pessoas que pegam as coisas e não devolvem. Ou seja, o que eu estou mostrando? Pessoas que não têm palavra, que não têm compromisso. Pior coisa que tem, sabe? Vai e não volta. É a pior coisa que tem. Não podemos ser esse tipo de pessoa, que isso vai nos estragando com o círculo de amizade que nós temos, com os profissionais que estão ao nosso redor. O dia que eu precisar daquela pessoa, eu não vou ter ela. A gente nunca pode esquecer que sempre podemos acabar precisando de alguém. Então a gente tem que manter os laços de amizade, de profissionalismo, de parceria, de contatos que estão à nossa volta, porque eu nunca sei quando eu vou precisar do fulano. Então a gente tem que ter compromisso com o que pega, com o que contrata, com o que faz e com aquilo que precisa devolver, ou ajuda que necessita dar. Aí diz, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Quando você é generoso com alguém, aquela pessoa nunca esquece de você. Quando você ajuda alguém que precisava de ti, o dia que você precisar de ajuda, a porta vai estar aberta para você. Então a gente tem que aprender a manter amizades. Diga com o pastor, diga, os relacionamentos são importantes. Você entendeu?
Aquela pessoa estava precisando de mim, precisou da minha matéria-prima, precisou da minha mão de obra, precisou da minha ajuda, precisou de um conselho, que conselho só dá quem tem experiência naquela área. Opinião você acha em qualquer esquina. Agora, um bom conselho é uma pessoa que tem uma experiência, que tem um conhecimento naquela área, às vezes até mesmo conhecimento técnico. Essa pessoa te dá um bom conselho. E o dia que alguém precisa de mim, eu dou para ela, a porta dela está sempre aberta para me ajudar. Então, a generosidade nos ajuda muito nos negócios. Número 3. Vamos lá. Muitos estão devendo para quem? Para todo mundo. Nós vamos ler Romanos 13:8. Irmão, não deva para ninguém nada. Não deva entrega, não deva trabalho, não deva ajuda. Nunca fique devendo, seja o que for. Podemos falar aqui de dinheiro, mas a gente pode dever tanta coisa. Não fique devendo nunca nada para ninguém. A Bíblia diz que a única coisa que eu tenho que ser devedor é o amor, que cada vez eu deveria amar mais. A única coisa que eu tenho que ser devedor é do amor, ou seja, eu estou amando, mas eu preciso amar mais, não foi o suficiente. Aí diz aqui, a ninguém devais coisa alguma. Não fique devendo nada para ninguém, principalmente financeiro, jamais faça isso. O devedor, ele fecha as portas com todo mundo. O devedor está sempre com as portas fechadas. Quem é que quer emprestar dinheiro para quem está devendo? Ninguém. Quem é que consegue crédito para uma pessoa que está devendo? Ninguém. Quem é que quer ajudar alguém que é devedor? Quem é que quer dar emprego para alguém que não tem compromisso, está devendo para todo mundo, já está com uma má fama na praça? Quem é que quer contratar o serviço de uma pessoa dessa? Então nunca faça isso. É a pior reputação que você pode conquistar, é a reputação de quem não tem compromisso, de quem está sempre devendo para todo mundo. Aí diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei, pessoal. Então, tenha compromisso com o seu trabalho, com os seus horários. Isso aqui é impressionante. Compromisso com os horários. Você tem que ser meio inglês nessas coisas aqui. Tem que ter compromisso com os seus horários. Amém? Chega antes. Mas a pessoa diz, pastor, a vida é corrida. Sabe que às vezes a vida não é corrida, é você que é desorganizado? Daqui uns dias eu vou falar sobre isso com você, se Deus permitir que a gente fique aí. A vida não é corrida, somos nós que somos desorganizados. A pessoa tem um compromisso às 9 horas da manhã, ela tem que atravessar a cidade, ela sai de casa 8h45, ela vai conseguir chegar lá? 9 horas não. E sabe o que eu estou produzindo para mim mesmo? Estresse, porque eu vou sair com pressa, eu vou querer furar a fila, eu vou querer passar na frente de todo mundo, eu vou querer correr, aí eu vou tomar uma multa, vou botar a culpa no azulzinho. Mas quem é o culpado? Sou eu. Agora, se eu tivesse me organizado, e eu sei que eu tenho que estar lá às 9, sei que esse horário é o horário do pique, eu tivesse acordado mais cedo, tomado meu café mais cedo, tivesse saído mais, eu ia pegar um trânsito, eu ia botar um louvor, ficar bem tranquilo esperando, até cantando, aleluia, glória a Deus, ia ficar bem tranquilo, ia passar pelo engarrafamento, ia chegar lá antes. Que dia maravilhoso que eu tive, nenhum estresse, nenhuma incomodação, nada. Olha, alguém ia até furar a fila, ia passar na minha frente, eu ia olhar e dizer, vai com Deus, eu não estou com pressa, eu sou organizado, eu saí antes. Aí alguém até esbarrar em mim, ia sair correndo, ia derrubar minhas coisas, eu ia juntar tranquilo, nem dar bola, Senhor, tenha misericórdia. Você vê que a organização muda o seu dia. Os dias não são corridos, o que falta é você ter prioridade e se organizar mais. Diga assim o pastor, diga, tudo que eu for fazer, tem que fazer com uma margem. A gente tem que aprender a ter uma margem na vida. Vida financeira, a pessoa vive no limite do salário dela. O dia que dá um probleminha, ela está endividada. Agora a pessoa que vive com uma margem, o dia que deu um probleminha, opa, eu tenho essa margem aqui para usar, para me equilibrar, para ficar bem. Quando a pessoa sai de casa com uma margem de tempo, sempre tem um imprevisto, ela está tranquila, porque ela tem um pouco de tempo extra. A gente tem que aprender a trabalhar sempre com uma margem. Faz bem para a saúde, evita incomodação, estresse, briga, evita um monte de coisa. Você termina o dia mais em paz. Amém?
Mas a culpa não é do tempo nem das outras pessoas. Ah, mas está todo mundo com pressa. Por que está todo mundo com pressa? Porque todo mundo vive no limite. Pergunta para o irmão do lado, não está cansado de viver no limite? Está na hora da gente começar a se organizar e sair do limite, começar a viver na margem. Daqui uns dias eu falo com você sobre isso. Vamos lá então. Eu tenho que ter compromisso com o que, pessoal? Com o meu trabalho. Então eu vou entregar o meu trabalho, eu não vou trabalhar no meu limite ou abaixo do meu limite, porque eu quero mostrar produção. Eu vou trabalhar com margem. E antes do dia eu entrego. Eu crio. Como que eu posso dizer para você? Eu vou impactar essa pessoa muito mais, fazendo antes do tempo, do que diminuindo o meu tempo e tendo que atrasar. Fazendo antes do que eu prometi. Então, tenha compromisso com o seu trabalho. Compromisso com o que, pessoal? Com os horários. E para mim ter compromisso com o meu horário é questão de organização. E isso falta muito na vida das pessoas. Questão de organização. O que mais? Também com aqueles a quem você empenhou o quê? A sua palavra. Mostre o seu compromisso com o seu cliente, com os seus funcionários, com aqueles que contrataram você. A gente tem que mostrar compromisso com os nossos subordinados. As pessoas, elas precisam de motivação. Esses tempos eu estava lendo a Bíblia, observando que o Salomão tirava um tempo para ficar motivando quem trabalhava com ele. Ele incentivava os empregados dele, as pessoas que trabalhavam com ele. E às vezes falta incentivo. Você já trabalhou numa empresa onde você não tinha incentivo nenhum? Sim ou não? Você tinha vontade de continuar? Ou toda hora você pensava em sair e procurar algo melhor? Porque falta incentivo, falta motivação. Às vezes o que as pessoas te apresentam é algo que vai te desmotivar. Agora, quando você trabalha numa empresa que você é constantemente incentivado, todo mundo precisa de um elogio. E quando aquele lugar elogiava e recompensava você, você tinha vontade de sair? Não. Eu conversava com uma pessoa que é operador, e falando com essa pessoa, ela me explicou que trabalhava numa empresa X. Você deve até conhecer o dono, ele é bem famoso aqui no nosso país. E eu perguntei para ele, como é que é trabalhar naquela empresa? Ele disse, puxa, é a melhor. Eles têm o 13º, se não me engano o 14º, é uma empresa privada. Eles têm o benefício X, Y, Z, tem não sei o que, tem aquilo outro. Ele começou a me contar, até eu fiquei impressionado. Falei para ele, poxa, ele disse assim, quem está lá não quer sair. Por que eles não querem sair? Porque eles são motivados. E é isso que está faltando para ter sucesso. Às vezes nós queremos ter só lucro. Claro, é maravilhoso ter lucro, mas você ganha muito mais quando a sua equipe está motivada a trabalhar com você. Agora continua, aí diz mais, motive as pessoas a comprarem de você. Existem muitos que fazem o que você faz. Eu tenho que ter um motivo que faça essa pessoa me procurar e não procurar os outros. Porque fazer o que você faz, tem muita gente que faz. Mas eu tenho que dar um motivo para eles procurarem a mim e não procurarem quem? Os outros. Pastor, eu faço um pão feito em casa, fantástico. Pois é, mas tem muita gente que faz pão feito em casa bom. Quem é que já comeu um pão feito em casa bom aí? Às vezes até você faz. Quem é que faz um pão feito em casa bom? Bom, eu não sei se o seu é bom, porque eu nunca ganhei, amém? Agora olha o pastor aqui, presta atenção. Então às vezes você faz, mas eu tenho que dar um motivo para essa pessoa procurar o meu e não procurar o de quem? Do outro. Pastor, como é que eu vou ter esse motivo? Fale com Deus. Peça inspiração e criatividade que Deus vai te dar. Ele vai te dar a direção. Então a gente precisa ter um compromisso, tá? Com os horários, com aqueles... Então, mostre o compromisso com o cliente. Isso aqui é tão bom quando você vê que as pessoas têm um compromisso com você que é cliente, que eles não estão atrás só do que você pode pagar, mas principalmente atrás de você como cliente. O que mais? Com os seus funcionários, eles têm que ver que a empresa tem um compromisso com eles, que eles não são vistos como mais um ali dentro, mas eles são tratados como eles são, individualmente, como seres humanos. Com aqueles que contrataram você, tem esse compromisso. O que mais? Melhor do que um serviço mal feito, é não se comprometer em fazê-lo, porque o serviço mal feito, ele atrapalha a minha imagem. Então era melhor não fazer do que ter feito de qualquer jeito. Se é para fazer de qualquer jeito, não faz, porque aquilo vai atrapalhar a sua imagem. Tem que fazer o melhor, trabalhar com excelência. Se for fazer, faça o que, pessoal? O seu melhor. Se for trabalhar, se for fazer, faça o seu melhor. A mensagem de hoje é essa: tenha compromisso. Isso está faltando na vida de muitos profissionais.